Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, amigos do podcast Outra Visão. Tudo bem com você? Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 45 com Gabriel Moran, gravado originalmente em janeiro de 2021, e que agora eu trago em versão para YouTube. O Gabriel Moran é biólogo, guia de turismo certificado, fotógrafo, montanhista e eu posso dizer, um viajante profissional. Nessa entrevista, como eu disse, gravado lá em janeiro de 2021, naquela ocasião o Gabriel morava na cidade de Pretória, na África do Sul. E nessa conversa, ele contou sobre a sua vivência lá na África do Sul e experiências de morar naquele país, inclusive durante o período do isolamento social da Covid 2019, que foi quando foi gravada essa entrevista. Mas ele contou muito mais coisas, como também ele contou da experiência que ele teve quando ele viveu durante 8 meses isolado na floresta, lá em Rondônia. Ele participou de um projeto da FUNAI e ficou vivendo numa aldeia indígena. É muito interessante esse relato do Gabriel e ele conta experiências sensacionais sobre essa vivência que ele teve durante 8 meses na Amazônia. Também o Gabriel contou sobre a sua experiência como guia de turismo. O Gabriel já acompanhou grupos, sobretudo de estrangeiros, viajando por todo o Brasil, do Amazonas a Foz do Iguaçu, à região sul, ao Rio, enfim. O Gabriel conhece bem o Brasil, os destinos turísticos e, sobretudo, os destinos de natureza dentro do nosso país. E ele conta sobre esse seu trabalho aqui nesse episódio. É uma entrevista bem legal, é uma entrevista longa, uma entrevista muito interessante de se ouvir até o final, com grandes lições, aprendizados, enfim, é uma verdadeira viagem. E também quero dizer o seguinte: recentemente eu estive pessoalmente com o Gabriel Moran no Rio de Janeiro. Isso foi em agosto agora de 2023. O Gabriel veio passar uma temporada no Brasil, que atualmente ele está morando no Nepal. É. Então, ele veio ao Brasil, passou uns dias por aqui e coincidentemente eu estive no Rio de Janeiro, ele estava por lá e, claro, nos encontramos pessoalmente para um café bem descontraído e delicioso na Confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro. Você pode ver algumas imagens aí, olha, eu e o Gabriel, a Clarinha também estava lá, a Raquel, a Renatinha, nossa prima. Foi um encontro muito legal. Pessoal, então fica meu convite aqui, primeiro, para vocês curtirem, deixar o like, se inscrever aqui no canal e, claro, acompanhem agora o episódio 45 com Gabriel Moran no podcast Outra Visão. Tchau! Alô, Gabriel Morandi, tudo bem com você, Gabriel? Tudo bem, Paulão. E você, cara? Tudo jóia, Gabriel. Gabriel, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Gabriel, primeira pergunta, o seguinte: aonde você está neste dia 21 de janeiro de 2021? 21/1/21. Aonde você está, Gabriel? Eu tô do outro lado da lagoa, do outro lado do Atlântico. Tô na África do Sul, em Pretória. Nossa, em Pretória, na África Uhum. do Sul. Me explica então um pouquinho. Pretória é a capital da África do Sul? Na verdade, é uma delas, né? São 3 capitais. Cape Town, Bloemfontein, desculpa o meu accent, não é bom, do afrikaans, e Pretória. Pretória é a principal, né? Porque é onde o presidente mora, as embaixadas estão concentradas aqui, né? Então, se for para escolher uma capital principal, se você for olhar no mapa, vai estar Pretória, né? Legal. Então, pessoal, olha, o podcast Outra Visão estreando no continente africano,
com o Gabriel, né, nos recebendo em Pretória. Só que, Gabriel, eu quero começar a nossa conversa decolando de Pretória para Rondônia, Rondônia, na Amazônia brasileira. E eu queria começar a nossa conversa, você me contando uma história incrível de quando você teve uma experiência com os índios em Rondônia. Gabriel, que história é essa? Me conta. Bom, vamos lá. Foi 2008. Eu estava começando no turismo e acho que para quem conhece turismo é difícil, não é tão fácil entrar num ramo, principalmente no Rio de Janeiro. Eu tinha voltado para o Rio de Janeiro e até as pessoas te conhecerem leva tempo, né? E levou um bom tempo. Eu comecei a mandar currículo para muita agência, muita gente, agências de São Paulo, agências até do Amazonas eu mandei currículo. E eu tenho uma tia que eu amo de paixão, que ela trabalhou na FUNAI. Então ela conhece muita gente na FUNAI. E aí eu mandei para ela, falei, tia, eu tô meio de bobeira aqui, não tem como eu conseguir um trabalho, alguma coisa, um voluntário, que eu consiga conhecer, ficar um tempo, uma experiência para mim, vai ser espetacular. Ela, peraí, deu 10 dias, ela me manda um e-mail falando, ó, consegui te mandar para o Alto Javari. Eu falei, como assim? Estão precisando de gente lá e o Alto Javari, se alguém sabe, é perto de Letícia. Letícia é a tríplice fronteira Brasil, Peru, Colômbia. É longe. É longe. É longe, é longe, é. E lá eles têm uma base dos índios isolados. E a ideia era ir para lá ajudar o pessoal no que fosse, na base, né? E chegou o mês de junho, comecinho, fui para Brasília para conhecer o trabalho, para saber o que era. Fiquei 15 dias até ela morava em Brasília, fiquei na casa dela. Foram 15 dias de biblioteca da FUNAI, tentando estudar tudo e o máximo possível. Quando eu já estava lá, acho que uns 10 dias, desses 15, minha tia falou, ó, não vai dar mais para você ir lá para o Alto Javari, porque teve um surto de hepatite em Letícia. Então ninguém entra e ninguém sai da reserva. E eles já estão lá sitiados, ou quarentenados por 2 semanas e vai durar mais uns não sei quantos meses, não sei o quê. Mas tem uma posição em Rondônia, se você quiser e estiver interessado ainda. Eu falei, amanhã, tia, vamos embora. E eu, então, fui parar lá em Rondônia. E 90 aonde? quilômetros da fronteira com a Bolívia. Nossa, mãe. Agora, então, duas perguntas. Como é que você chegou nessa localidade em Rondônia? E qual que era a Maria. sua missão nessa... Então, você estava numa base da FUNAI em Rondônia. Qual que era a sua Da FUNAI. função e missão? Isso. Bom, para chegar, foi aquela aventura, né? Para quem conhece o interior do Brasil, sabe como é que deve ser difícil para chegar num lugar tão longe. Mas, de qualquer jeito, é um voo de Brasília para Ji-Paraná. E aí, em Ji-Paraná, eu dormi uma noite. E o chefe do posto, que é o seu Paulo, que é uma pessoa espetacular, professor, me buscou. E são 300 quilômetros de Paraná, mais ou menos, mas a viagem foi o dia inteiro, né? Aí vai até a Alta Floresta do Oeste, que chama, uma cidadezinha, provavelmente a última cidade grande antes da fronteira com a Bolívia. E dali para o posto são 90 quilômetros, se não me engano, na estrada de chão, que nem o pessoal fala. E depois mais 30 quilômetros dentro da floresta, atravessar uma fazenda, um pasto pequeno, e depois floresta, e o posto era lá dentro. E caminhando, em trilhas? Não, de carro. Tava na de seca. carro. Tava na seca, a gente conseguia chegar de carro. Senão, tinha que parar nessa fazenda e pegar um barco na época das águas. Entendi. Isso levando mantimentos, levando Exatamente. medicamentos, né? Levando um monte de coisa. Tudo. Quando a gente, eu e o seu Paulo chegamos em Alta Floresta, já tinham dois funcionários do posto, estavam fazendo as compras do rancho. E aí a gente só carregou a caminhonete e seguiu.
Chegamos bem tarde da noite. Foi o dia inteiro de viagem para 300 quilômetros. Nossa. E como é que se chamava essa comunidade que você, essa tribo? Como Terra é que eu posso indígena. falar? Não, é assim, ó. É uma terra indígena. Uhum. Você poderia falar aldeia, na verdade, e se eu Ok, tivesse contato ok. com eles, mas não tive, porque Hum. eles são índios isolados. Isso que é impressionante, porque a gente ainda tem no Brasil, embora muita gente não acredite, né? Ainda tem. O pessoal vive ainda na época, bom, eu posso falar a Idade da Pedra, porque É no eu ritmo comprovei deles, isso. né? Mas é no, Exatamente. é no. Eles vivem. A história é longa, assim. Ninguém sabe quem eles são, na verdade, assim, que etnia eles pertencem. Teve, bom, de repente vocês sabem, teve um programa no Brasil nos anos 60, 50, 60, que era o integrar para não entregar, né? Então, o pessoal do Sul, fazendeiros, ganharam terras na Amazônia, né? Para explorar, para justamente tentar povoar a fronteira do Brasil, que era litoral só, né? Então, o governo deu as terras para eles. Então, eles chegaram lá com posse da terra, só que quando eles chegaram tinha muito índio, né? Tinha gente já morando há muito tempo lá. E claro, tiveram conflitos, né? Teve, imagina a cabeça daquela época. Hoje ainda é ruim, ainda é difícil, ainda sofrem pra caramba. Uhum. Imagina nos anos 60, eram selvagens, né? Eram aquela mentalidade antiga. E tem muito caso ruim, né? Muito caso de genocídio, de a pessoa entrar nas aldeias atirando, matar quase todo mundo, ou então dar de presente açúcar envenenado. Nossa. Bom, várias coisas, várias Uhum. coisas. E nesse lugar, o que aconteceu foi que os fazendeiros invadiram uma rebio, uma reserva biológica, que já existia. E isso foi nessa época, mais ou menos 70, 80, mais ou menos. Aí o pessoal da FUNAI descobriu, tem um cara que é espetacular, que é o Marcelo, ele era o chefe dos Índios Isolados, ele descobriu que a terra era protegida e que tinha gente lá dentro, então resumindo, tá? Aí Uhum. ele foi para o IBAMA e foi para a Polícia Federal, fizeram uma ação imensa e removeram todo mundo de lá e delimitaram a terra de novo. Só que, por que ele estava lá? Porque ele soube dos conflitos com esses índios. Eram índios que ninguém conhecia. E foram conflitos feios. E tem um rio que fica mais ou menos no meio da reserva. O nome da reserva é Terra Indígena do Massaco. E tem esse rio Massaco, ele passa mais ou menos no meio da área da reserva. Uhum. Os fazendeiros invadiram da estrada até a área da reserva, até a área do rio, me desculpa. Sim, sim. E então os índios pularam para o lado de lá do rio, no final da história, e eles mataram todo o lado de cá. Passou o tempo, conseguiram fechar, estou eu lá em 2008, ou seja, 20 anos quase depois, para ajudar o pessoal a elaborar os relatórios diários, porque eu tinha pouca experiência com computador, mas ainda tenho pouca, mas tinha mais do que o pessoal de lá na época. E eu literalmente fazia o diário de bordo do posto, entendeu? Do E que tive a sorte aconteceu? de sair para 2 expedições com eles. Uma no Massaco, que eu fiquei 3 meses e meio, e depois eu fui transferido para uma outra reserva chamada Omerê, aí é uma outra história também. E eu fiquei lá mais 3 meses e fiz outra expedição com o pessoal. Bom, Então, voltando para o Massaco lá. então, só uma coisa, Fala. ao todo, nessa experiência no trabalho na FUNAI, você Uhum. ficou quanto tempo ao todo? Só para eu ter uma noção Há de tempo, uns 8 assim. meses, mais ou Uhum. menos. 8 meses. Eu fui comecinho de junho, né, e voltei em novembro. Comecinho de novembro, mais ou menos isso. E qual foi a política que esse pessoal adotou nesses anos 80, né? Que foi, se o índio é isolado, não há contato. Não vamos mais, porque a história de contato não deu certo. Em 500 anos errado, né? Então,
o pessoal tinha essa consciência lá, não só lá, no Alto Javari foi a mesma coisa, né? E então o meu papel lá, vamos dizer, foram dois. Primeiro foi esse, dos relatórios e, bom, experiência de vida que eu ganhei. E o segundo, quando eu fui fazer a expedição, foi tentar avaliar como a floresta tinha se recuperado nos esses 20 anos que eles redelimitaram, não sei se posso falar assim, mas eles fecharam a reserva de novo, tiraram os fazendeiros e largaram crescer a mata do jeito que estava. Não houve reflorestamento nem nada, foi natural. Paulão, vou dizer que tem jeito, é impressionante, cara, o que tinha de coisa. Dá para ver que as árvores eram finas, né? Gigantes, porque cresceram todas ao mesmo tempo, né? Uma grama gigante, né? Então cresceram finas e grandes, não teve a sucessão de árvores ainda, na época. E difícil de andar, principalmente, porque a Amazônia, quando a floresta é muito densa, embaixo chega a ser aberto. Não é um passeio, mas o pessoal sabe, não é tão difícil de andar. E lá como cresceu muito rápido, tinha muito cipó, os cipós subiram com as árvores muito rápidos, então eram cortinas de cipó, né? Mas a vida voltou. Aí, nossa, tinha muita coisa, muito bicho, muita coisa. E as ideias das expedições eram tentar entender se os índios estavam já voltando para essa área nova, né? Se tinham vestígios deles do lado de cá, do rio. Então, a nossa expedição só andou do lado de cá do rio. Eu não atravessei um momento o lado de lá. Mas uma expedição anterior a mim, eles atravessaram um trechinho de rio, ficaram 2 horas do lado de lá e voltaram e acharam restos de tapiri, né, que é a cabana de caça, né, fogo, né, com um tatu, casca de tatu, com um jabuti, né, que eles comeram, pedaço de flecha e um ar que estava trincado, que os índios largaram para trás, de 3,20 metros de tamanho, Paulão. Eu tenho foto com esse arco. E aí acendeu o mistério, né? Quem são esses caras? Porque quem faz um arco de 3,20 metros, quem atira um arco e flecha de 3,20 metros, como faz isso, né? Se é deitado no chão com o pé, se é põe ele no chão e pula, ninguém sabe, né? Porque não teve contato ainda. E ficou assim, sem contato, sem saber deles, até ano passado, que um amigo meu trabalhou comigo lá, o Vanderlei, ele me mandou uma mensagem falando que o seu Paulo, aquele que eu falei, estava sozinho no posto, e eles apareceram, foram na oficina, deram uma mexida lá, ele acordou, né, deu aquele, o que está acontecendo? Aí ele botou a cara na janela só para ver o que era, e viu 3 corpos, de noite, né, viu 3 vultos, eles vieram e foram embora de novo. Pegaram nada, foram embora. Só vieram saber, e o que é bom, porque eles estão confiando que o pessoal está fazendo um bom trabalho, que não é mais aquelas... Provavelmente eles ouviram histórias dos mais velhos, não, aquelas máquinas, os tratores, né? Os monstros, eles vieram para matar a gente, matar... Imagina as histórias que não passam, né? E agora eles viram que acalmou, a floresta voltou, então acho que os mais jovens vão... E aí, acho que tem que ser assim, eles têm que buscar o contato, né? Se quiser... Essa aldeia ou esse grupo de índios isolados que você comentou, tem algum nome ou não? Não tem nenhuma denominação, porque não tem nenhum tipo de referência não tem um deles. link, não tem. O que já foi diferente depois no Omerê, que eu fui para lá, né? A segunda fui. Ali, no Omerê tem um documentário muito legal chamado Corumbiara. Se alguém conseguir botar para ver, vale a pena. Conta exatamente a história daquela área de Rondônia, num todo, dos índios isolados, do Marcelo, do Vicente Carelli, que aliás o documentário é Vicente Carelli. Vale a pena. Vicente Carelli, Bom, né? de qualquer jeito. Eu fui para o Omerê. Isso. Aí, no Omerê, a história foi que eles foram obrigados a fazer um contato, porque
a história lá é mais para o sul, tá? Perto de Vilhena. Então, foi mais desenvolvido, vamos dizer assim. Os fazendeiros chegaram com mais força lá embaixo, né? E tinha um pedacinho de, como diz, um touch, né? Um quadradinho de floresta no meio de fazendas que esse pessoal do Corumbiara, do documentário, falou, tem índio ali dentro. E o pessoal, não tem índio ali dentro. Não tem índio ali dentro. Aí chamaram alguém para fazer um levantamento, a pessoa que foi, não sei se foi bem intencionado ou não, mas falou que não tinha índio lá dentro. E aí assinou o decreto, ok, a terra é dos fazendeiros agora. O primeiro que tinha a posse do meio da terra já traçou uma faixa de pasto no meio da terra e botou 4.000 cabeças de gado para garantir. Para ocupar Só que o espaço. Nisso, exato. O pessoal do documentário, lá o alemão, né, era o meu chefe, eles entraram e entraram filmando e acharam os índios. E eles eram índios canoê. Eram não, são ainda, porque está acabando, mas são ainda. Tinha na época a avó, dois netos, um menino e uma menina, e uma prima. Eram os últimos 4 canoês daquela área de Rondônia e provavelmente os últimos 4 canoês falantes da língua canoê no mundo. Né? Porque eu sei que ainda tem um pessoal no norte, mas eles não falam muito, só os mais velhos, e provavelmente essa época já não deve ter muito mais gente. Então, e eles vieram já de conflitos, fugindo, né? Mataram todos os homens da aldeia, e depois as índias acharam que eram... Isso são histórias que eles conseguiram traduzir mais ou menos da Índia mais velha, tá? E que mataram os homens, e aí as mulheres acharam que era alguma maldição, que os homens todos morreram, começaram a se envenenar, a senhora pegou os 2 netos e a sobrinha e fugiu, e foram parar nessa terra. Esse é um grupo. Tem o outro grupo, então, eram 2 grupos lá dentro, 2 etnias completamente diferentes. Uma que veio da área da Bolívia e uma que veio do Mato Grosso, mais ou menos, do sentido Mato Grosso ali. Esse pessoal do Mato Grosso são os Akuntsu. Eles se encontraram lá dentro, e eles já não se gostavam muito. Tá? Já rolava uma rixa entre eles lá dentro. E quando descobriram os índios, estavam lá, filmou, né? Parece, se não me engano, saiu Rede Nacional e coisa assim, que a ideia foi essa. Eles montaram um posto e a ideia foi começar a aproximar eles, né? Agora vocês moram numa terra pequena, né? Tentar fazer eles entender, pequena para os padrões, né? Bom, para ter uma ideia, eu andei num maçaco provavelmente 1/10 da terra em 15 dias e no Omerê eu quase dei a volta inteira em 3 dias. Andando, na caminhada. Então, é para ter uma ideia de tamanho, assim, de pedaço. E os acontecimentos da história também é triste, cara. O Cunibu, que era o chefe, cacique, pajé, assumiu tudo. Também o grupo dele sofreu um ataque e eles tiveram que fugir. Ele conseguiu pegar a mulher, a filha, também uma mulher mais velha, e depois de vários dias encontraram um garoto perdido. Então, eles eram 6 no total. Mas tinham marcas de bala, né? Aquela história triste. Ô, Gabriel, eu queria entender uma coisa que você explicasse para mim e para os nossos ouvintes, que é o seguinte. Aqui na capinha da nossa conversa tem uma foto sua com a pintura indígena, né? Explica para a gente sobre essa pintura que você... que é uma foto muito legal, assim, que eu sei que é uma foto importante para você. Explica para a gente. Bom, ali já foi parte do trabalho com o turismo. Ah, tá. Já é depois. O que eu posso dizer com certeza, assim, que foi devido a esse trabalho de Rondônia que eu consegui esse trabalho nessa agência de turismo, né? Foi bem, isso foi 2013, mais ou menos, foi bem depois de Rondônia, mas
É no Xingu, no Camaiurá, no Xingu, que eu tenho um carinho imenso por eles. Se eles É, ouvirem, tem alguns aí no meu Instagram, espero que eles ouçam. E foi no Parque Nacional do Xingu, lá nos Camaiurá. Eles ficam, vamos dizer, Alto Xingu, né? Então, é Alto Xingu, é mais fácil de saber onde eles estão. Ô, Gabriel, Perto do Posto Leonardo, para quem viu o filme Xingu. ah, Gabriel, é o seguinte, você tem uma formação acadêmica em biologia, né? Isso. É, como que a sua formação acadêmica te ajudou nessa sua vivência e na prática dessa experiência, né, na Amazônia? Sobretudo nesse ano de 2008, quando você teve essa experiência lá em Rondônia. É muito diferente, né, Paulão? Estudar numa sala de aula, né, é uma coisa, e estar lá é outra, né? Eu posso considerar duas faculdades diferentes. Lógico que o conhecimento que eu tinha lá ajudou muito, estava fresco ainda, né, na cabeça, e ajudou muito. Eu não posso falar que não, mas até para o que eu falei de fazer o levantamento da floresta e tudo, ajudou. Mas o que eu aprendi lá, não sei se assim ensina em faculdade. Foi um mestrado, né? Foi. Eu não fiz mestrado, mas tá bom, pode considerar como mestrado. Mas ué, É, o mestrado é, da experiência, da vivência, exatamente. que isso é um valor que não encontra em qualquer endereço, não, né? A gente tem que Não tem. viver essas experiências, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: depois de ter passado esse período, né, de 8 meses, mais isolado, né, de cidade grande, você que Completamente. é do Rio de Janeiro, viveu em São Paulo, Completamente. que são cidades assim um tanto quanto agitadas. Como Poxa. é que foi voltar para casa depois dessa experiência? Bom, eu já estava meio slow na época, porque eu já tinha morado em Floripa, depois na Chapada Diamantina, Aham. aí que eu fui para lá. Então eu já estava meio slow, mas lá eram 15 dias sem contato com pessoa alguma, né? Porque eram 15, de 15 em 15 dias a gente ia fazer a compra do rancho, então eu ia de 15 em 15 dias ver o e-mail, entendeu? O meu Hotmail lá, para ver Ah, se tinha alguma coisa acontecendo. Pronto, era isso. mas você ficava Lá, nesse posto aham, com o Paulo, né? Com o meu xará Paulo, com mais isso. duas, três pessoas, assim. Isso. O que acontecia no posto era, como eu fui um contrato temporário e eu não era de lá, eu fiquei 24/7. Eu fiquei todos os dias, toda hora, todos os dias. O pessoal fazia 15/5, né? Ah, Ficava tá. 15 dias no posto, 5 dias fora, e sempre tinha que ter 2 ou até 4. Então tiveram 10 dias com 5 pessoas que a gente fez a reforma porque o posto é alto, né, elevado, em palafita, por causa da época da água. E a gente trocou na época da seca, já estava precisando trocar todas as de baixo. Então aí tiveram 5 pessoas, tinham 5 pessoas. Mas então, só voltando, aí você, de repente, sai dessa condição de isolamento, né, de um trabalho que você está Exato. numa rotina, claro, uma rotina de trabalho também com muita coisa para fazer e tal, como você falou né, de uma reforma, o relatório e tudo. Exato. Pega um avião e desce no Galeão ou em Guarulhos, não sei como é que é voltar assim. Ah, o primeiro impacto foi Cuiabá, né? Eu fui de ônibus para Cuiabá, de Vilhena para Cuiabá, e quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, gente, né? E não era nem tanto tempo, né? 8 meses, cara. E você fala, poxa, aí você fica naquela, né? E aí volta e chega no Rio. Aí, nossa, fica meio perdido. O que foi legal foi que eu cheguei para o casamento do meu primo. Eu Hum. cheguei, e aí eu cheguei no aeroporto no dia que o meu irmão chegou da Austrália. Que o E seu eu, irmão Paulo, né? O Paulo mora isso, na Paulo Austrália já há muitos anos, né? 20 anos, É, há bastante tempo. temos que trazer E ele é, aqui no podcast, hein, para depois ele contar a história dele lá na Austrália, e tal. opa, tem muita história lá também.
Eu fiquei lá um ano, né, depois, na Ah, casa dele. Mas é outra história. Vamos lá. E aí foi difícil. Não foi difícil, foi diferente, vamos dizer. Não foi en- difícil, entendi. diferente. Aí, Gabriel, então, depois dessa experiência, você começou a trabalhar, sobretudo, com turismo, Com turismo, turismo ecológico, turismo de exato, natureza, exato. turismo de luxo, levando pessoas e estrangeiros para conhecer esse Brasilzão todo, para conhecer o Aham, Rio de Janeiro, mas conhecer, eu sei isso. que você, quando apresenta o Rio de Janeiro, embora, né, quando a gente esteve junto a última vez, a gente fez o Aham. clássico, né? Foi lá no Pão de Açúcar, tudo. Mas eu E sei que no você prédio do detetive, né? isso, do Detetive do Prédio Azul, exatamente. Que você que ajudou. Eu E lembrei. agora me fala uma coisa, como é que você ingressou mesmo, né, Aham, no trabalho profissional de turismo, né, sendo um biólogo formado, aham, tendo toda essa experiência também da questão da expedição, de saber fazer trilha, de ter esse exato. conhecimento da selva também, né, barco, Aham. tudo, porque Isso precisa ajudou ser do muito. ramo, né, Gabriel? Ajudou muito. Vou dizer que ajudou muito, cara. Eu já estava no turismo antes de ir, Ah, já. mas foi que Uhum. eu falei que eu estava meio naquela de o pessoal não me conhecia. Eu comecei no turismo na Chapada, com Ah, trilha. Eu qual falei, chapada? poxa, da Qual? Diamantina, desculpa, Diamantina. Chapada É. Diamantina. E lá eu comecei a fazer as trilhas. Eu tive um restaurante, mas um restaurante não funcionava, né, quase sempre, porque era temporada. E o Hum, meu ex-cunhado, ele era guia na Chapada há muitos anos. E aí eu comecei a fazer um pouquinho coisa com ele, mas principalmente andar, não trabalhando diretamente, mas eu andei muito. Eu larguei, eu tinha uma moto, larguei, claro que tinha que usar às vezes, tinha carro, mas eu queria andar. Então, cara, te falar que eu andava muito naquela época, eu andava muito rápido. Então, se acostuma, você entra no ritmo, né? O pessoal lá tem, isso é impressionante. E aí eu voltei de lá, eu tenho um tio no Rio, trabalhando no turismo, é uma família do turismo que é antiga, eles tiveram, bom, era Disney e depois muitos outros turismos. Meu tio começou a fazer turismo de cicloturismo e de cavalgada. que legal. E que ele anda a cavalo e ele pedala. É o Ernesto Valente, aliás, falar, porque Ernesto ele Valente. ele é importantíssimo, porque é ele que me botou no turismo de verdade. E aí ele começou com um turismo de caminhada. E aí ele falou assim, me ligou, estava ainda meio chapada, voltando, indo, voltando, e aí eu tenho um grupo da Inglaterra, você fala inglês, né? Aham, falo, falava aquele inglês, né? Vamos que vamos. Ele, então, pois é, eu Oh, tenho um pessoal que está yes. na Inglaterra que, oh yes, of course. E aí ele falou, ó, preciso de alguém da minha confiança, que acompanhe o grupo e seja o tradutor. Falei, sou eu, né? Fazer trilha? Vamos que vamos. Onde é que é? Na Serra da Bocaina. Ah, na Serra da Bocaina, beleza, não conheço, mas vamos que vamos, né? Não conhecia, mas tinha o guia local, né? Cebola. Quem quiser ir para Bocaina, o guia é o Cebola. Ó, atenção, atenção, Cebola, atenção, Serra da Cebola de... Bocaina. Exato. E aí eu fui, né, cara, na loucura, meu inglesinho péssimo, péssimo. E foi super legal. A Bocaina, para quem sabe, não é de fácil de andar, porque chove muito, né? Muita Uhum. lama. E o roteiro que ele teve, que ele montava, na verdade, para essas agências, geralmente na Inglaterra, eram roteiros como posso dizer, De ai, perrengue. de perrengue, exato. Era o challenge. É que eu Eles estava tentando queriam achar dormir no meio do desafio. mato, né? Não é? Desafio, Eles... cara. A trilha da Bocaina são 3 dias, não é fácil, mas são 3 dias. Aham, A gente fazia 5 dias, andava quase 100 quilômetros na Bocaina, subindo e descendo o morro desnecessário, mas porque os entendi. caras, era a ideia da história, né? Eu tava, como eu falei, voando, então para mim era ótimo. Eu achava o máximo, lama até o joelho, vamos que vamos. E aí, quando eu já estava nessa história com ele, fiz de bicicleta, e bicicleta era Ouro Preto Rio, né? Então era uma viagem, uma logística
Afe Maria. Nossa. E eu de tradutor nessa história. Calma, só faz um parênteses. Ah. Você ia com um grupo até Ouro Preto, e aí você pegava a bike lá e vinham e desciam Estrada Real, né? Até o Rio. Até o Rio de bike. É Estrada isso? Real, exato. A gente vinha direto até Tiradentes. E de Aham. Tiradentes, a gente, como é muito difícil ali a 040, né? Então pegava esse trecho da 040 até Itaipava e dormia. Aí o último dia era descer a Serra Antiga, que era um espetáculo, cara, 15 km de descida. Pegava o caminhão, atravessava a Baixada e aí deixava, olha na época como é que era, deixava a gente lá no Cristo. Olha, podia um caminhão subir até o Cristo. Naquela época não tinha van, não tinha pagar entrada, não tinha nada. Então, deixava o pessoal no Mirante Dona Marta, eles almoçavam e depois pegavam as bicicletas exatamente na frente da subida das paineiras, ali do Cristo, da entrada da floresta, ali da Cancela. E aí descia, né, fazia as paineiras por cima, descia pelo Jardim Botânico e acabava na frente do hotel deles em Copacabana. Né? Mudou o hotel, mas era sempre acabava em Copacabana. Espetáculo, né? Nossa. Ô, Espetáculo. Gabriel, e esse 40 tipo de pessoas, roteiro era sempre para turistas estrangeiros? Ele tinha esse contato, esse meu tio tinha esse contato com esse pessoal lá de uma agência da Inglaterra que fazia esses charity, né? Eram charities, na verdade, de caridade, que eles arrecadavam fundos, a viagem era para arrecadar fundos para um projeto lá, por exemplo, da Mary Cure. Eu tive grupo da Mary Cure, que é um hospital de câncer. Eu tive da deficientes visuais, até eu desci a Bocaina com uma senhora que enxergava 10%. 10%. Fazendo essa trilha de 5 dias na loucura, ela de 65 anos, enxergava 10%. Essa foi a mais difícil, mas foi legal. E aí, ele ao mesmo tempo, ele falou, bom, se você quer ser guia, eu vou te pagar o curso de guia. E foi aí que foi o negócio. E aí eu fiz o curso de guia, tirei o meu certificado nacional e regional da Embratur. E daí, cara, aí eu fui para Rondônia, como eu estava ainda, era só com ele que eu trabalhava, e eu ainda estava querendo mais gente, e estava meio perdidão assim. Uhum. E aí, poxa, foi lindo. Só explica uma coisa sobre esse certificado de guia, até porque eu não sei, também para a gente informar e compartilhar aqui com os ouvintes. O que é? Então, todo guia precisa ter um registro na Embratur. Como é que é? Até para você, né? Para a gente valorizar esse trabalho dos guias. Perfeito. Isso é perfeito. Por favor, se forem pegar um guia registrado, gente. Isso é importante, porque ele já passou por vários treinamentos, é uma pessoa que vai saber o que vai fazer, vai saber se der algum ruim, principalmente, vai saber como se comportar. E eu sei que tem muito guia, não vou dizer pirata, porque muitas vezes não tem a condição de fazer o curso, entendeu? Uhum. Mas se tiver a opção de ter um guia registrado, por favor, peguem. E no Rio tem que ser, né? No Rio não tem jeito. No Rio, se eu não tivesse a carteirinha que a gente fala, né? A carteirinha de guia, eu ia ter que pagar para subir no Cristo, pagar para ir no Pão de Açúcar, pagar para entrar no Jardim Botânico, pagar para ir no museu, pagar para não sei aonde. Eu ia gastar todo o dinheiro que eu ia ganhar no dia para levar o pessoal para passear. Entendeu? Você ia ser um custo dentro do pacote, né? Também, né? Exato. Exato. Ia ficar mais caro para o cliente, né? E para mim, né? Claro, eu ia ter que pagar. Não ia ser. Bom, então quem é guia no Rio registrado, no Brasil, no geral, né, acho que todo lugar, eu acho que eu nunca paguei por ser guia, por estar levando gente em algum lugar e ter que pagar um atrativo. Eu nunca precisei pagar, e isso acho que acontece no Brasil inteiro. Mesmo, por exemplo, Manaus, eu nunca fui o guia de Manaus. Uhum. Eu sempre guia local em Manaus, porque isso é outra coisa. Por mais que eu tenha ido muitas vezes para lá e conheça muito Manaus, a região, Rio Negro, histórias, eu nunca vou ser que nem um guia local.
o que já era diferente no Rio. No Rio eu fui guia local, era meu lugar, é o meu território. Isso, tá em casa, né? Dominava, eu estava em casa, exato. E até a minha carteirinha dizia isso, que era guia regional do Rio de Janeiro e podia atuar nacionalmente, né? Então, tem curso, eu fiz no CIET, no Rio. Então, você tem que fazer esse curso, tem provas, né? É um curso, o meu de 8 meses, acabou durando 1 ano e meio, porque eu fiz de sábado, já estava trabalhando durante a semana, então... Mas o mais importante foi que esse meu tio pagou e aí eu ingressei mesmo e fui para Rondônia, né? Depois, muito louco, né? Mandei currículo para todo mundo e fugi, né? E foi passar essa Mas temporada lá em foi Rondônia. bem isso aí. Mas, Gabriel, aí também depois dessa experiência em Rondônia e já com a credencial, né, como guia e com a sua Exato, experiência como biólogo também, quer dizer, você juntou várias exato. competências e Juntei tudo, experiências que agregaram muito para um guia, né, para ter uma pessoa como você como guia para os estrangeiros que vêm para o Brasil. E seu tio, né, o seu tio Ernesto Valente, ó, estou de olho, quero trazer aqui você aqui no podcast, aí para você me contar. Aí, Ernesto vai ser 3 Valente, dias. então, e você com essa possibilidade de receber turistas estrangeiros, né? Como é que um turista inglês, norueguês, sei lá, chega aqui no Brasil? Como é que ele vem preparado para por exemplo, essa trilha lá na Bocaina ou para uma viagem para o Amazonas? Depende muito. Para a trilha da Bocaina, eles não vinham muito preparados, não. Alguns já, porque já estão acostumados a fazer trilha, estavam, né? Mesmo do pedal e tudo. Então já vinham super preparados. Alguns vinham de paraquedas total no meio do grupo, né? E esse que era o mais legal, porque o pessoal sempre motivava o outro, né? Vamos, e o pessoal morrendo lá atrás, e alguns mais jovens voando lá na frente, e aí tem que manter o grupo junto, aquela coisa que tá na trilha, não pode separar. E é isso que tem que levar. Na Amazônia, o pessoal já vai mais preparado, né? O pessoal já sabe que está indo para a Amazônia. E foi isso que falou dos estrangeiros. No Rio de Janeiro, em 17 anos que eu trabalhei de guia no Rio de Janeiro, eu provavelmente guiei 1 ou 2 brasileiros na cidade do Rio. Nas viagens é outra história. Nas viagens era um outro público. Eu tive uma mini experiência com você. Uma mini, 3. olha lá. Né? Pelo menos fomos lá no Pão de Açúcar, né? Comemos lá no Barurca, pelo menos eu peguei uma rebarba aí desse. E o turismo mesmo tem isso, né? Tem tipos diferentes do turismo, né? Tem o turismo tradicional. O Rio é um espetáculo porque você acha todos os tipos de turismo. Você pode fazer o turismo cultural, que a Camila falou muito da cultura no Rio, ela foi parte do cenário. Você pode fazer o de aventura. Cara, eu conheço muito lugar no mundo, viu? E não é porque eu sou do Rio, não, mas o potencial que o Rio tem o Brasil, né? O Brasil podia sair da lama com um turismo, cara, e não é incentivado. O pessoal, eu conheço, né? O pessoal rala, é difícil, estrutura. Mesmo no Rio, os restaurantes não falam inglês, não tem cardápio, muitos não têm cardápio. Agora talvez tenha mudado muito depois da Olimpíada, da Copa do Mundo, mas na época não tinha, ninguém falava, não tinha um cardápio em inglês. E se tinha, ele tinha traduzido do Google, né, ou de um tradutor, e não tinha nada a ver, né? Então não é preparado. Você vai numa loja na Visconde de Pirajá e não tem uma pessoa que fala inglês na loja. Isso é falta de preparo, né? Falta de interesse, não das pessoas em si, do geral, de todo mundo. É falta de uma política de desenvolvimento econômico do turismo, né? Política, exato. A política. Bom, o Peru vende mais do que o Brasil, né? Buenos Aires vende mais do que o Rio de Janeiro, então essas coisas. E você sabe que o elevador da Torre Eiffel recebe o dobro de turistas que o Brasil inteiro. Só o elevador Ponto. Não precisa falar muito, não. É o elevador, não é nem a cidade, né? O turismo, mas
Eu tive a sorte de trabalhar em agências muito boas, e aham. aí, e como eu estava falando dos tipos de turismo, e tem esse de aventura que foi o que eu escolhi, né? Justamente, você já falou, por causa desse passado, né? Dessa experiência que eu tinha, de facilidade até, né? Não só de fazer as trilhas, porque não adianta você só ser atleta, né? As minhas trilhas no Rio, eu costumava dizer entrava no carro, good morning, e geralmente eu fazia trabalhos, grupos muito pequenos, exclusivos, a gente chama de privates, né? Então eu podia ter esse contato direto, né? Do que pegar um grupo de 30 no ônibus, falar no microfone. Não estou falando que é ruim, tem todos os tipos, não é o meu tipo. Então, falar lá no microfone e você conhece uma ou duas pessoas no grupo, no máximo você vai falar na hora do intervalo do almoço e acabou. Eu não, eu sentava no carro, né, e já ia conversando, já ia falando, ó, a trilha dura 2 horas, mas se vocês não tiverem com pressa, a gente vai fazer de 4 horas. Não que vai ser mais difícil, a trilha é a mesma, mas eu vou parar e vou explicar um monte de coisa para vocês. E você Uhum, sente, né? Na hora que entra, você começa a explicar uma ou duas coisas, você vê se eles estão muito interessados ou não. Tem gente que é uhum, interessada na caminhada mesmo, de ir na raça, fazer, subir, porque eu quero subir o pico e voltar. aham. Ótimo, também faço, tranquilo. Mas Você agregar eu gostava de informação explicar. nesse percurso, Nossa, né? exato, adorava. Ô, Gabriel, e esse turismo de natureza também, como você Uhum. falou, é um turismo de luxo também, né? Porque são turistas É, que investem um pouco mais para ter essas experiências com um private exato, para tour, viagem né? sim. Né? Para viagem sim. No Rio tem muita gente, né? Então, quando eu tive muito cliente direto, não, eu trabalhei para muita gente. Teve época que eu trabalhava para 11 agências diferentes, Nossa! né? Então, e eu fui diminuindo isso, fui selecionando pessoas que eu gostava mais, que eu tinha mais contato e os roteiros que eu mais gostava, depois de um tempo, Ah, né? aham. Então, no final, eu estava lá no Rio com 3 agências, mas eu trabalhava até com uma certa frequência. Só que assim, eu sei que, e aí eu gostaria que você compartilhasse, que assim, Aham, você recebia um grupo, mesmo que for um grupo pequeno, no aham, Rio, e muitas vezes você levava esse grupo e você ia junto, fazia todo o acompanhamento para a Amazônia, para o isso, Pantanal, isso. para a cidade do Rio de Janeiro também. Conta como é que é, conta assim um ou dois roteiros dessas viagens assim para a Amazônia e para o Pantanal, como é que era, assim, só para eu ter Para falar dessas viagens, eu vou precisar falar da Matueté, tá? Da Ah, tá. agência que eu trabalhei. Isso. Que aí foi o meu segundo super impulso no turismo. Vou dizer que foi um grande motivo de eu ter voltado de Rondônia mais cedo. Uhum. Eu já estava lá, sei lá, era outubro, eu voltava em novembro. Uma dessas que eu fui receber um e-mail lá, no Hotmail lá, 15 dias. Eu tinha mandado o currículo para eles em fevereiro, e aí em outubro, alguém de lá, que foi a Fernanda Ortolan, ela mandou um e-mail e falou, a gente está vendo teu currículo aqui, vamos fazer um treinamento agora em novembro, e eu gostaria de saber se você queria participar. Aí eu mandei um e-mail respondendo, né, e falando, daqui a 15 dias eu posso ver a resposta. Imagina, demorava, porque eu estou fazendo isso, isso e isso. E se não me engano, quando eu voltei, a resposta foi de um dos donos da agência, do Martin, falando, cara, a gente quer que você faça treinamento. Aí eu falei, tá bom. Convocando E aí eu já mesmo. Era uma convocando. convocação. Aham. Exato. Eu iria voltar de qualquer jeito, porque meu contrato ia acabar, mas eu podia estender lá depois. Então eu voltaria para o casamento do meu primo, que eu falei, dos meus irmãos, né? São 3 primos, são meus irmãos no Rio, e de lá eu voltaria para Rondônia, tranquilo, ia ficar mais 3, 4 meses, o tempo que eles quisessem que eu ficasse. Uhum. Mas eu vi na Matueté uma oportunidade, porque era uma agência grande, fazia viagens pelo Brasil e é mais um, né? Era mais, na época mais um contato. E, é, e eu falei, vamos lá. Aí eu fiz o treinamento, e aí no treinamento eu conheci os donos, o Bob e o Martin, algum pessoal da equipe, fiz muitos amigos naquela época, amigos que eu tenho até hoje, o Marcel, gente finíssima, bom, Gus é o cara. E aí
Comecei com eles, eu fiz o treinamento, eu acho que eles gostaram de mim, contei minhas lorotas lá de Rondônia para eles. Não, e o pessoal demais, eles têm uma cabeça muito boa para o turismo. Claro que eles têm que sempre pensar que o turismo deles, como a gente falou, é o turismo de luxo, né, que foi que eu fiz mais essas viagens, foi com eles. A oportunidade de conhecer a Amazônia do jeito que eu conheci, o Pantanal do jeito que eu conheci, Lençóis Maranhenses, o litoral sul da Bahia, fui com eles para Chapada algumas vezes, Diamantina, mas já conhecia. Bom, Por exemplo, na Amazônia, você tem noção de quantas vezes, de quantos grupos você já levou para turismo? Então eu não tenho não, Paulão, mas Quantos anos, assim? Durante uns 10 anos, você foram constantemente... 11 anos, 11 ou 12 Nossa. anos indo para lá. Nossa. Aí eu comecei em 2009, foi meu primeiro trabalho. Eu cheguei, né, 2008 eu voltei, fiz o treinamento com eles, 2009 comecinho eu fui para o Rio Tapajós, foi meu primeiro trabalho com eles. E foi só um casal, um espanhol e casado com uma, eslovena, eu acho, e ele era fotógrafo, cara, e aí eu já, putz, imagina, e aí peguei, né, vários clientes fotógrafos, e aí foi o máximo também, né, porque... E nessas viagens com a agência Matueté, né, você acompanhava, então, assim, como você falou, um casal, 3 pessoas, era 3 sempre pessoas, assim... exato. Nossa, que legal. E você viabilizava toda a viagem, né, assim, questão de check-in, check-out, Exato. passeios e Exato. ingressos e tudo. Horários, almoço, jantar, café da manhã, o que você quer ou não quer, servir, como diz o lanchinho, não é o lanchinho, é brincadeira, mas o lanchinho da tarde com champanhe, aquelas Sim, coisas, né? sim. Os amenities, né? Os roteiros, o que queria fazer. E a Amazônia, depois de um tempo, você falou de roteiros, onde ir, né? Eu sou apaixonado por 2 lugares que foram os que eu mais fui. O primeiro foi o Rio Tapajós, né? Porque a gente saía em um barco só, no Rio Tapajós era só um barco chamado Tupaiú, e a tripulação do Tupaiú é simplesmente fora de série, cara. É impressionante. Os caras, eles cobram escanteio, cabeceiam e fazem o gol, sabe? Sozinho. E o lugar é lindo, né? É um espetáculo. Para quem nunca foi, por favor, vá. Eu quero muito ir, muito ir. Isso. E o outro, o Rio Negro. Rio Negro, afe Maria, eu tenho um negócio para aquele lugar lá. Tanto que quando eu fiz 40 anos, meu pai falou: o que você quer fazer? Teu irmão tá vindo, sua cunhada, afilhado, né? Vamos fazer uma viagem. Aí eu pensei primeiro no Tupaiú, lá no Tapajós, por causa da tripulação, né? E deu uns problemas lá, não consegui e acabei indo para o Rio Negro. E foi para os meus sogros, a Fernanda. O Thiago tinha 2 anos e pouquinho. Foi uma prima minha com o filho dela, que eu amo também muito, o Valério Pedro. Foi uma amiga da minha mãe. E montamos um barco de última hora e, cara, Olha. foi E quando desculpa, você fala... mas é a minha melhor viagem. E quando você fala visitar o Rio Negro, é via Manaus. Tem que descer em Exato, Manaus e de lá você embarca num barco, uma chalana, exato. não sei como é que chama lá na Amazônia. É chalana Não, também, não? Depende. Eu saí, lá tinha os barcos que a gente chama tradicional, são os barcos de madeira, né? Uhum. Tem mais aquele estilo tradicional. E tinha iate, cara. Eu saí em iate de 100 pés, né? De coisa que era até meio estranho, mas era proposta, né? Para alguns. E o bom dos iates é que a gente podia ir mais longe, porque são os barcos mais rápidos, então tinha como navegar mais longe. Porque lá é muita navegação, né? Então, e isso que eu adoro. E aí você fala de época para ir, o pessoal, que época vai? Para mim, qualquer época. A época da seca é linda, porque é praia pra caramba. A época da cheia é mais lindo ainda, porque são reflexos para todos os lados, né? E para quem tirar foto, né, Paulo? Nossa Senhora. Eu vou chegar aí no ponto da foto, mas eu quero saber as dicas do Pantanal, porque você também frequentou muito o Pantanal.
Eu já andei por lá um pouquinho, mas assim, Pantanal é lindo, né? você é habituê lá do Pantanal, da Fazenda Caimã, Fazenda São Fazendo a Caimã, Francisco. A exato. Transpantaneira você conhece assim de Pior é que não, palma da Paulo, você mão. acredita? Não conheço, cara. Eu Não. conheço Poconé, Aham. a entrada da Transpantaneira, e conheço o Pantanal lá de Miranda, lá da Ah, Caimã, né? Tá, porque a Matueté trabalha com o pessoal da Caimã, né? Há muitos anos. Eles têm um relacionamento, entendi. o Roberto Clabin e o pessoal da Matueté, o Bob, o Martin, eles têm um relacionamento muito antigo. Então, Que legal, que legal. é, o Bob, que é um dos chefes, dos donos da Matueté, ele foi Caimã, né? Que eles falam. Ele trabalhou na Caimã. Ah, Então já tinha essa ponte, e o Bob sabe muito do Pantanal. Então, e, e vou dizer que eu queria ter ido muito mais. Eu fui pouco até. Mas era um tour mais difícil de levar uma pessoa como eu, porque a Caimã tem tudo, né? Os guias falam inglês, o pessoal lá, né, recebe, pega Campo, no aeroporto em Campo Grande. Campo Grande, obrigado. Pega no aeroporto, leva de aviãozinho para a fazenda, eles têm todo, eles são muito bons. Então, eu ia mais quando a viagem era multidestino, que a gente fala. Ah, Eu passava pelo Pantanal, né? e E, aliás, foi a viagem mais incrível que eu fiz, foi uma dessas. qual que foi? Tô curioso aqui, que você foi em Nossa, todos essa foi um esses espetáculo. destinos. Esqueci de falar até de Foz, cara, Foz do Iguaçu. Nossa, Foz de Iguaçu é sensacional, hein? Eu Tem um gosto. amigo espetacular, melhor guia de Foz do Iguaçu, Alexandre Bazzi. Olha só. Alexandre, é. E aí, ele era nosso parceiro lá, ele era nosso guia local, então, por isso até que a gente ficou bem amigo. Ele gosta de passarinho, eu gosto de passarinho, então a gente se deu muito bem, né? Aquela coisa. E ele sabe muito. E a gente começou lá, de lá foi para Bonito, Bonito, Caimã, Caimã, Rio Negro, Rio Negro, Rio. Essa foi a viagem que eu fiz. E foi. Uau. O grupo era espetacular, roteiro espetacular, né? E quantos Nossa, dias uma viagem dessa, Gabriel? Quantos? essa acho que foram 18 dias, eu acho. Foram isso. Nossa. E esse grupo, quantas pessoas eram assim? Eram 8 pessoas. Era um casal, que era o principal, um outro casal de amigas dele, que eu converso com elas até hoje, são amigonas minhas ainda, moram em Miami. A pessoa é estrangeira, todo mundo de lá. Então, são todos americanos? O que que são? Eles são dos Estados Unidos. E elas, agora então, elas são enfermeiras, então elas estão na linha de frente lá, estão batalhando muito, de qualquer jeito. Na verdade, a companheira de uma delas, não vou falar nomes, tá? Porque Uhum, não falo, uhum. não gosto muito. Então, ela era professora de primário. E aí, no roteiro tem um lugar que eu acho especial no Rio Negro, que é uma comunidade chamada Tumbira. Eles têm um projeto de ensinar a criançada a cuidar da floresta, né? Eles já foram madeireiros durante muitos anos e descobriram que a floresta de pé vale mais do que a floresta deitada e que eles podem derrubar as árvores contanto que tenham um manejo apropriado. E eles fazem esse manejo. Então, é um lugar que funciona e dá para funcionar. Então, tem jeito. E eu falei, vamos lá, eu conheço todo mundo, venho aqui há muitos anos, né? Todo mundo meu amigo, ela quer ir, não quer. E tava, na hora a gente chegou, a escolinha de primária, a primária estava lecionando, né? Tava funcionando. E aí eu entrei, a professora já me abraçou, e aquela coisa toda, e não sei o que. Aí eu apresentei, falei que ela era professora, e como assim? Aí as crianças pararam, começaram a cantar para ela, ela chorava, né? Então, foi isso eu tentava promover muito nos meus roteiros. Por mais que o cara fosse bilionário da Bolsa de Nova York, que eu tive alguns, e você perguntou de perrengue, esse foi o muito maior perrengue que eu tive, aí eu tentava fazer essa conexão com o pessoal de Essa. lá, e sem chegar chegando, né? Sem chegar, né? Porque às vezes chegava num barco imenso, né? Numa comunidadezinha que anda de canoa, né? Então, eu tentava sempre minimizar esse Uhum. impacto de diferença, bom, social, né?
diferença cultural e social. E sempre deu certo. Eu nunca tive problema e todo mundo sempre saiu feliz, eu acho, né? Na minha opinião. Ah, certamente. E a sua percepção e a sua sensibilidade, né, para entender o seu cliente, né, que é o turista que você Exato, está acompanhando, e exato. também pelo fato de você Que é muito conhecer as importante. comunidades, de você ter. Aí vem aquela sua experiência lá em Rondônia, que agrega Exatamente, muito, né? E a gente vai. exatamente, É, pessoal. exatamente. Ô, É por Gabriel, e o aí. seguinte, Aham. você tem- é um grande fotógrafo, tira fotos, Nossa, pessoal. aham. Pessoal, vocês têm que seguir depois. Eu vou deixar tudo isso que o Gabriel está falando, que tem links, documentário e tal, vai estar no final do podcast um link com vários links, né, de tudo que ele está falando. E no Instagram do Gabriel tem fotos maravilhosas dessas viagens, né? Mas são fotos assim especiais de natureza, de aves, de pássaros. Agora ele lá na África também tem Afe safari. Maria, sonho Gabriel, da vida. como que nasceu essa sua paixão pela fotografia? E me conta aí como é que é o seu olhar aí, a sua outra Aham. visão da natureza para fazer esses cliques maravilhosos aí. Vamos lá. Bom, meu pai tem uma OM1, né? Olympus original, 1970 e alguma coisa, que um amigo dele trouxe para ele do Japão. E ele sempre tirou muita foto, né? Então eu cresci Aham. vendo foto, livros de foto em Hum, casa, e as fotos dele. Só que ele tira retratos, né? Ele tira foto de gente, ele é bom. Eu que- não. Eu tô aprendendo, mas eu acho que eu vou Aham. conseguir um dia. E de qualquer jeito eu teve esse. E acho que por eles gostarem, eu ganhei uma máquina fotográfica de essas à prova d'água quando eu tinha uns 14, 15 anos, e depois Era aquela outra à prova d'água amarelinha de novo. sua? Era uma Era a amarelinha? Minolta, exatamente. Eu Depois sempre. eu ganhei uma Canon Opa! cinzinha, mas também compactazinha de snapshot de debaixo d'água, né? Mas naquela época é filme, né, Paulão? Então ainda era Nossa, aqui, né? não, A e gente era não tinha da época do filme, né? mega moderno, meu, É, né? exatamente. E filme era aquela coisa, você levava um rolo de 36, um de 24 e voltava ainda com 10 fotos no rolo, porque era caro para tirar foto e revelar depois, né? Então, era outra história, outra vida. E aí a fotografia mesmo começou de verdade nas viagens, né, da Matueté, porque é o que eu sempre disse, eu sempre estava no lugar certo e na hora certa, porque eu tinha que estar naquele lugar, naquela hora, por causa do cliente. Aham, Eu não vou dizer que eu fotografei em todas as viagens que eu fui, não fotografei. Tinha viagem que eu voltava com 10 fotos, mas tinha viagem que o cliente era fotógrafo, então funcionava, né? Então eu voltava com uhum. 2.000, 3.000 fotos, né, de uma viagem só de conversando com o cliente, tirando foto com o cliente, levando ele e a família, né? Geralmente para nascer do sol naquele lugar certo, o pôr do sol no outro lugar certo, e vamos ver bicho, né? Vamos ficar quieto para tentar achar bicho, que muita gente não tem essa paciência, mas tem muitos que têm. E aí daí que saíam as fotos, vou dizer que são boas, porque eu tinha tempo para parar. Muita foto eu tava o barco andando, eu tava numa voadeira, né, a milhão, e ia pulando, e eu tirava ali, e às vezes saía na sorte, às vezes não, né, mas Mas às vezes saía, tava né? clicando, tava clicando. Exatamente, exatamente. E aí fui evoluindo equipamento, tentando estudar, aprimorar, porque aí, né, já era digital, já era E- Então quer dizer que na celular. sua bagagem não pode faltar uma câmera e uma lente. No seu caso, você precisa de uma tele, né? Não pode Nunca falta. faltar. Nunca falta. E bateria também, né? Não pode faltar. Bateria, duas carregadas o tempo inteiro. Não falta, não falta. E cartão de Ô, memória. e qual? Porque você fotografou onça pintada, aves É, maravilhosas, assim, em é, situações que, em plena natureza, assim, né? São exato, fotos exato. que precisa ter um olhar muito atento e muito ligeiro para clicar, né, Gabriel? Precisa conhecer, né? Você precisa saber o que, que o animal está querendo fazer, o que ele faz, qual é o comportamento, né? O pessoal que tira foto de passarinho, tem muitos, né? Tem bastante gente, e de natureza no geral, eles sabem, né? O pessoal estuda, sabe? Por exemplo, que o passarinho, antes de sair, ele vai soltar aquele, né?
cocôzão e vai voar, né? Então você sabe que ele tá querendo voar, então você já vai saber que ele vai voar ali, ou não, mas pode ser que sim, entendeu? Olha O negócio é estar só. ali na hora certa. E aí Olha. você vai entendendo. É biologia Aí, pura, biologia pura. biologia pura, cara. Sempre ligado, né? Que legal. E a história, e a foto da onça pintada? Porque você fotografou mais de uma onça pintada. Aí eu tive, ó, muita sorte. Eu tenho 100% de avistamento no Pantanal de onça, de todas as viagens que eu fui. Isso é muita sorte. É tipo, eu não tenho nem o que explicar. E essa das onças, que foram as melhores que eu tirei, foi com esse grupo que eu te falei, que foi o espetacular, que eu fui, que foi essa viagem gigante. Uhum. Eles gostavam de foto, né? E no Pantanal não tem jeito, né? O guia motorista lá sabe onde ele tem que ir, que ele vai parar, eles são espetaculares. Então, para, desliga carro, sabe o que tem que fazer, né? Sabe como se comportar, né? Então, você não acha isso em todo lugar, né? Você não acha um pessoal competente assim em todo lugar, não. Então, é fácil, né? Fica mais fácil. A onça passa, sei lá, 3 metros, 4 metros do carro, então não Nossa. precisa nem de muita pele, não. Nossa, mãe. Ó, eu já tive lá no Pantanal 3 vezes já. Já fomos tentar avistar a onça, mas, meu, Nossa, nada de onça. Eu também pois é, lá na São Francisco eu vi, eu te falei, né? Com Então, criançada. na São Francisco, não Aham, tem um o caminho e caminho também é. tem uma caminhonete que eles não tem Aham, uma, exato, exato. mas a gente não viu nada, meu. Mas Ô, ô muito Gabriel, bom. e hoje qual que é o equipamento que você utiliza assim que você gosta de utilizar? Mais Eu, dúvida aqui olha entre que isso é o mais legal, ó. Até agora eu tô com uma Nikon, uma 750 full frame, né? Foi a minha primeira full frame, eu demorei um tempo para chegar nela. E eu não tenho nem lente da Nikon, porque é absurdo de caro. Nossa, E eu tenho Tamron. Eu tenho uma 70-200 e a minha TL é uma 150-600 da Tamron também. E eu tenho uma Sigma, é estranha ela, mas é 24-35. Mas é 2, né? F2. Eu fotografo muito mais na 35, eu nem uso 24, eu não gosto de tão wide assim. Então, uhum. eu gosto porque ela é F2 e ela é crispy. Que é aquelas fotos de Cores são lindas. amanhecer, assim, de Isso, entardecer, né? Que aí dá isso. aquele. E a outra é 125, 50. 600. Não, 150, 600. nossa, cara. 600 milímetros é linda. Nossa. É linda. Essa aqui eu comprei na África, né? Eu trouxe o Ah, dinheiro, pisei na África. No dia seguinte eu estava na loja aqui em Pretória e comprei a lente. então essa é nova ainda, tá? É nova na bolsa. Cara, é a lente aqui na África, vou explicar, na África do Sul, até o ano passado, quando eu comecei a inventar uma história para virar fotógrafo, ela era a lente da câmera. Eu ia sair no jardim para tirar foto, que era passarinho, era a lente da câmera. Ia safari, lente da Nossa, câmera. Né? essa é boa para fotografar avião, hein? Para fotografar avião. Você que gosta, vai que vai. Porque a minha tele é 200, 75, 200. Que fotografa bem tudo, mas tem que estar porque o 200 é bom, mas é uma É bom. 2.8, é uma puta lente, 200 é boa mas para é a minha lente para ação, né? Para esporte, é o que eu uso para. Porque a ideia no passado foi eu começar a trabalhar com fotografia. Eu falei, ó, acabou o turismo aqui, né? Na África do Sul tá ruim o negócio, tá feio e já tá um pouco difícil para mim. Quando eu tava querendo, né, entrar no mercado, fechou tudo, Covid. E aí eu falei, Maria, aí eu comecei nessa, falei, agora eu vou virar fotógrafo. E aí essa 70-200 é bem para isso, é para esporte, né? 2.8 também. Para fotografar o Thiago correndo que nem maluco, festa de isso, criança, aniversário de noite. Pessoal, eu sou amigo do Gabriel há muitos anos, a gente é jovem, mas já faz alguns Jovem. anos. E, Gabriel, eu sei que você, durante muito tempo, praticou, e pratica ainda, mas foi atleta de natação, que é o esporte que eu mais amo nessa vida. É o esporte que eu falo assim, a natação é um esporte para a Ao vida. invés de você, cara. Invejo muito. Mas a Você piscina conhece está todos os fechada aqui, pequenos. Gabriel. A piscina está É tudo verdade, eu tinha esquecido lockdown. isso. Mas
Aham. E você, Gabriel, foi atleta de natação. Natação, E muitos atleta, anos. assim, treinar todo dia, Sério, não sei o quê, tá, 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 tá. Me todo conta, dia, domingo, domingo. como é que foi essa fase de nadar todo dia, não sei o quê, como é que era? Me conta um pouquinho que eu tenho curiosidade, que eu eu gosto da natação, mas eu não fui atleta de natação, muito Aham. longe disso. Aí, Paulo, de falar negócio do atleta, eu foi por causa da natação que eu não entrei naquele time de basquete de vocês lá do colégio, Ah, que eu não ué, pô. tinha tempo, cara. Eu era. A Pô, cara, eu natação queria muito brincar com vocês. consumia seu tempo todo, né, Gabriel? Como é que era? Consumia. Foi fantástico. Eu devo, acho que tudo isso que eu falei, que negócio de fazer trilha, de que eu ia pro mato e andava muito, e bicicleta, 450 quilômetros, né, de Ouro Preto pro Rio, pedalava brincando, empurrava a gente para cima. Eu devo tudo à natação. E surf, né, cara, e mar, né? Eu tô acostumado com o mar desde que eu acho que comecei a engatinhar, né? Meus pais jogavam no mar lá no Rio. A gente cresceu numa cidade chamada Maricá, que não existia. Bom, o povo fala não existia nada. Para mim era tudo, né? Tudo. Era uma Uhum. restinga com dunas costeiras. Aí começou a paixão pela biologia e começou a paixão pelo mar. E eu cresci numa praia que tinha 24 quilômetros. Na época tinha 20 casas, cara. 20 casas. Então, você olhava uma casa aqui, olhava outra casa lá, 3 quarteirões para lá. E aí eu vi desenvolver, né? Com o tempo, lógico, mas até meus 13 anos, nossa, 14, 12, eu entrava em qualquer mar. E lá o mar, para quem conhece o lugar, o mar é fácil não, é nervoso, porque é virado para o sul, 24 Uhum. quilômetros de praia, literalmente virado para o sul. Litoral do Rio de Janeiro, se olhar no mapa aí, é virado para o sul, né? Então recebe população grande. E a gente se jogava, pé de patinho e entrava em qualquer coisa, cara. E foi assim que eu comecei, né? E nadava, porque eu nadava, né? E a natação só ajudava. Ô, Gabriel, mas aí então mais ou menos com 13 anos que você mudou do Rio para São Paulo, não foi? Foi antes, 10 anos. Foi aos 10 anos. 10 anos. No E Rio eu aí? nadava, já no Fluminense. Na verdade, eu comecei a nadar no prédio que eu morava. Assim, acho que era 2 vezes, nem lembro. Acho que era 2 vezes por semana, uma coisa assim, aquela coisa, né? E aí depois, quando eu fui pro Fluminense, eram todos os dias da semana. Eu morava em Laranjeiras, então eu andava pro Fluminense e estudava no São Vicente. Então eu andava pro colégio, casa, natação, casa, almoçava, colégio, casa, né? Tudo ali do lado, era aquela coisa do Rio, né? Fácil. E aí, para São Paulo e comecei a nadar no Paineiras. Logo que a gente chegou, comecei como militante e melhores momentos da juventude, né? Eu passei com aquele pessoal lá nadando dentro da piscina. E você Foi ficou muito quanto bom. tempo nadando lá pelo Paineiras também? Porque lá aí você participou de várias Fiquei até os competições e Isso. Fiquei até os 20. Eu cheguei a ser campeão paulista, fui a brasileiro. Falar até se o Frotinha ouvir essa entrevista nossa aí, a gente teve um campeonato paulista infantil B que a gente foi segundo no geral, eu e ele pontuando, cara. Então não foi pouco não, a gente só perdeu pro Pinheiros, que tinha 45 caras pontuando, né? E a gente, né? Claro que a gente teve o revezamento, não posso falar que não, um revezamento espetacular, nossa, ganhou deles todos. qual que era Esse foi bom. a sua prova assim que você assim era o seu filé mignon assim que você gostava mesmo de Eu sou baixinho, né? Ah, Então, quando começou aquele negócio, 13 anos, os moleques começaram a ficar gigantes, né? E eu continuei do meu tamanho, né? E eu tinha resistência, então eu nadava prova longa. Nadava primeiro 800, 400, 800, e depois o 1500 quando mudou, né? Você mudou de categoria, e você bateu 1.500 1500. no gás assim, né? Vou dizer que não nadava muito bem o 1500 não, porque era muita virada na piscina, né? Eu nadava 200 golfinho e 100 golfinho, borboleta, né? Sem borboleta foi provavelmente, e 400 livre, para as duas melhores provas minhas, pra falar a verdade. Nossa, ué. Foi Nossa. espetáculo. Que legal. Eu gostava disso. E você, depois que deixou de treinar assim como atleta, você ainda Aham, pratica natação? Como é que é a sua aham. relação com esse esporte?
com a piscina ficou complicado, Paulão. Eu vou dizer que é engraçado isso, né? Eu vou em churrasco e eu não entro na piscina. Eu vou em churrasco casa de amigo, eu não entro na piscina. Não me atrai, assim, uma piscina e se jogar. Se for para nadar, eu comecei a nadar até aqui em Pretória, mas começou a esfriar muito e aí eu falei, aqui é muito frio, né? Falei, não, melhor não. Não tenho medo de água fria. Mas aí no mar, né, cara? Continuei surfando, então eu nadava no mar. Mar é outra história. Aí fiz travessia, fiz algumas travessias. E no final da natação, assim, quando eu já estava lá nos meus 17, 18, eu comecei a fazer biatlon. Na época, agora é duatlon aquático, né? Era a corrida de natação. Logo que começou em São Paulo, a história de triatlon, biatlon, tinha um monte, todas as academias promoviam. E o meu técnico da época, o Vitão, ele era técnico de triatlon também. Então ele incentivava a molecada. E eu gostei da ideia, eu gostei mesmo, porque mesmo que eu corresse menos do que o pessoal, né, que geralmente quem fazia isso era atleta de corrida, né? Isso. Não era nadador. Mas você Mas nadava... chegava na água, Ave Maria, 500 metros nadando, eu chegava a 200 na frente do cara. E aí na hora de correr ele não me pegava, não tinha jeito, né? Não tinha como. Então aí eu gostei, falei, opa, isso é legal. Mas você chegou em algum momento pensar em seguir a carreira, se profissionalizar, né, no esporte, assim, teve algum... Até teve, sim, principalmente com essa história do triatlo. A natação eu já estava meio devagar, né, e entrei na faculdade, a faculdade era tarde, o treino era tarde, e aí eu tinha que treinar de manhã, sozinho, com o treino no quadro lá, o técnico deixava de um dia para o outro. Chegava lá de manhã, nossa, e depois ainda tinha que ir para a faculdade. Eu falei, caramba. Aí eu comecei a estagiar no oceanográfico da USP e aí acabou. Aí não tinha mais como treinar. Aí, bom, nessa época, na verdade, eu comecei no jiu-jitsu. Campeão paulista também. É mesmo? É mesmo, é. Meu irmão até hoje, meu irmão não parou. Ele tem academia e tudo lá na Austrália. Faixa preta. Que legal. Eu parei. Então, ó, pessoal, aqui o Gabriel é o homem do esporte, do turismo, da biologia. São muitas coisas, né? É muito legal, Gabriel. Eu, assim, como seu amigo, fico muito feliz em saber Por isso que eu falei, Paulão, 3 horas de entrevista. Não, mas isso que é legal, pô. Legal a gente documentar isso, porque assim, se eu não te perguntar e você não contar, ninguém vai saber, né? Então a gente tem que... o pessoal da natação sabe da natação, o pessoal do turismo sabe do turismo, o pessoal lá de Rondônia sabe de Rondônia, mas ninguém sabe se juntar, ninguém sabe de nada. Isso, do conjunto da obra, olha só, olha só. Agora, Gabriel, bastidores, atenção, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui de Chiques e Famosos, que é o seguinte, o Gabriel, que ele já me contou em outra oportunidade, mas eu gostaria que ele compartilhasse aqui de uma experiência que ele teve com a Beyoncé e o Jay-Z no Brasil. Jay-Z. Cara, essa? O Gabriel, você vê, pessoal, o Gabriel quer dizer, de repente é amigo digo amigo, mas como é que é esse contato que você teve com a Beyoncé e Jay-Z? Foi interessante, foi também para a Matueté, né, para essa agência. Eu não sabia do trabalho foi em Trancoso, uma casa em Trancoso. Eu não sabia quem era até a noite anterior. Eu estava em Trancoso, fiz uma reunião com a equipe de segurança e com 350 outras pessoas, né? E aí eu fiquei sabendo, assim, a minha chefe, na época ela era a coordenadora da minha área lá da Matueté, falou, é a Beyoncé, ela vem com Jay-Z e ela vem com a filhinha dela que tem 18 meses. Eu falei, tá bom, eu não sou assim, eu não sou muito tiete de ninguém, nem de quem eu gosto muito. Então, eu não sabia muito Beyoncé, eu não era muito... Eu gosto do rock and roll, né, Paulo? E das playlists da Camila. Então, E seu foco estava na sua atividade, trabalho, né? de qualquer jeito. Independente de quem fosse... Porque você estava gerenciando uma casa, né? Uma mega casa em Trancoso, né? Aí a história era exatamente essa. Isso foi o que você falou, eu gerenciava a casa, né? Eu era o que o pessoal chama na Matueté, anfitrião. Então
eu estava lá para tudo, para definir horários, para fazer os transfers dela para o aeroporto, porque o avião dela não pousava no aeroporto de Trancoso, então ela teve que pegar um aeroporto no aeroporto de Porto Seguro para descer no aeroporto de Trancoso. Então ela voava de Porto Seguro para Trancoso. E aí em Trancoso, pegava lá no aeroporto e levava para casa, que a gente estava. E a casa que a gente estava era bem pertinho do aeroporto, de certa forma. Então, e Trancoso, por quê? Porque ela fez shows no Brasil, foi, se não me engano, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Rio, Rock in Rio. Então, BH Trancoso era aqui. central, né? BH, exato, exato. E era central, né? Então, ela ia e voltava para Trancoso. Ia, voltava, dava 1h30 de viagem, de avião. Então, e a casa, né? Trancoso, né? A casa beira-mar, espetacular, cara. E tinha uma galera, tinham 22 pessoas na casa. Tinha um staff brasileiro, né? Que não tive problema algum com ninguém, pessoal, de novo, espetacular. Eu não podia deixar eles tirar foto, né? Esse era o principal, que era não pode tirar foto alguma. Uhum. E tinha os seguranças dela, que eram vários. Tinham seguranças brasileiros, porque eram policiais, então se acontecesse alguma coisa, eles respondiam como policial, eles estavam ali exatamente sendo policiais. E tinha os maquiadores, tinha a mãe dela, tinha a irmã dela, tinha o Jay-Z, né? Tinha as duas babás da filha, tinha os 2 seguranças da filha, é uma galera. Aí tava Nossa. eu chefe de cozinha. E você chegou a ter contato, sim, com eles ou teve alguma... Não tinha muito, porque, né, aquela coisa. Bom, acho muita coisa, né? Então, mas eu vou dizer, no primeiro dia que eles já estavam na casa, primeira manhã, o Jay-Z me entra, essa história é legal, ele me entra na cozinha e eu tava lá conversando com o chefe para saber horários, preferências, porque eu ficava com ele o tempo inteiro, porque tinha que ir na cidade comprar coisa o tempo inteiro, né? E aí eu tô lá, o Jay-Z entra na cozinha, vira pro chefe e fala: Mike, vem cá, você tem um iPod aí? Aí o Mike, ele falou: não tenho, sei lá. Aí eu comecei a pensar: pô, o Jay-Z não tem iPod, cara. Eu comecei naquela, falei: caramba, eu tenho, né? Aí eu, inocente, falei: eu tenho. Aí ele: poxa, tem Bob Marley? Eu falei: tem, acho que tem todos. Sério? Cara, me dá isso aqui, porque eu não tenho nenhum. E a minha sogra só acorda ouvindo Bob Marley. Eu falei: é mesmo? Então tava todo dia de manhã, meu som lá, tocando Bob Marley de manhã. Só que ele ouviu várias coisas, viu? Ele ouviu... Tinha um monte de coisa lá que ele ouviu. Porque primeiro eu falei assim, quando ele perguntou do Bob, eu falei: não, mas, desculpa, mas eu não tenho hip hop também no meu iPad. Não tem, cara. Nossa, ele, não, mas... Aí ele falou: tem Bob Marley? Eu falei: então beleza. Essa história foi interessante. E Que legal. foi o contato que eu tive com ele, acabou. Foi o último, primeiro dia e último. Ele ficou 10 dias. Ela ficou 15. Quando ele foi embora, primeira manhã também, tô eu lá jantando, tomando café da manhã com o segurança principal dela, que é um holandês de, acho que deve ter uns 2,20 de altura, mais ou menos. O cara é gigante. Gente fina pra caramba. E tô lá comendo, conversando com ele, uma mesa redonda imensa. Aí, de repente, eu só ouço ele levantando a cabeça, né? Porque eu tô naquela concentrado, o trabalho vai começar, né? Correria. E aí ele: good morning, Miss Carter. Aí eu: Miss Carter? Quando eu olhei pra cima, tá ela chegando com a filha no colo pra tomar café da manhã com a gente. Eu falei: olha que legal, cara. E aí, até então, eu tive contato. Boa noite, boa tarde, chegando, saindo, que ela não saía muito, né, por causa de paparazzi. Na época a filha nunca tinha sido fotografada, então foi um frenesi por causa disso. E aí, cara, conversando, cara, no café da manhã. Ela começou a cantar com a filha, e aí, não sei o que, e eu falei: caramba, olha isso, eu imagino gente que ia se matar pra estar no meu lugar agora. Nossa. Eu achei o máximo, na verdade, por causa disso, né? E aí eu fiquei sabendo que estavam uns miquinhos no mangue ali perto, levei para ver miquinho, ela levou a filha. E aí o que foi mais legal, vamos dizer, não podia tirar foto, eu falei, né? Ninguém, de jeito algum. A
a gerente da casa, né, que era da casa, a Sandra, ela me pediu 350 vezes para tirar foto com a Beyoncé e eu não pode, não pode, não pode, não pode. Aí já lá no 14º, terceiro dia, sei lá, eu já estava mais alguma coisa com as managers dela, né? Que não eram muito gente boa, mas aí eu falei, então é o seguinte, pô, o pessoal se comportou bem, eu sei que é difícil, que não pode, mas será que eu tiro a foto? Eu não preciso sair na foto, eu tiro a foto, né? Isso. E vai ser 10 segundos na hora que ela estiver indo embora. Ela vai despedir, vai ter que despedir da pessoal da casa, ela vai. Então, 1 segundo, consegue tirar a foto. Não, no pictures. Falei, tá bom. Aí virei pra Sandra, no pictures. Dia seguinte, no café da manhã, antes dela ir embora, vem a gerente e fala pra mim, ok, ela deixou você tirar uma foto com ela, vocês. Falei, ótimo, eu tiro, você vai ver, não vai atrapalhar, não vai ser muito rápido. E não foi. Juntou, tirei a foto. Que eu tirei a foto, ela virou, mas e você, não vai sair na foto? Não, eu tô tirando. Não sei o que, não. Aí eu fui, aí o segurança dela tirou uma foto nossa. Eu nem tenho essa foto, eu nem sei onde tá isso. Eu tenho a foto com a galera. E que para você o importante era estar fazendo seu trabalho bem Exato, feito, né? exato, Independente de quem exato. fosse, né? No caso era uma pessoa famosa e que as pessoas queriam aparecer junto com ela de alguma forma. E tem esse registro, né? Assim, então também tem que. Não, Né? o pessoal é fã, né, cara? Fã é fã, né? Eu ganhei uma coisa muito legal nessa viagem, que um dos gerentes dela, do pessoal que traz elas, né? Como é que fala? Que leva para o mundo inteiro. O cara, ele cuida dela, e não só dela. Iron Maiden, Robert Plant, O uma produtor, né? galera. O produtor dos shows, né? O cara. E ele tive essa reunião no primeiro dia com ele, quando eu soube que era ela, que eu tive essa reunião com esse pessoal, ele tava com uma camisa do fã-clube do Iron Maiden. E eu, cara, Iron Maiden eu aprendi com 6 anos de idade, né, Paulo? Eu olhei e falei, caramba, legal essa camisa, né, cara? Ele, você quer pra você? É do Steve Harris. Ele me deu. Eu falei, o quê? Aí eu virei fã, né? Falei, tá bom. Eu quero. Você vai me dar ali? Eu só não vou te dar agora porque é a única que eu tenho que estar limpa. Aí quando a minha roupa chegar da lavanderia, eu te dou. Eu falei, tá bom, não precisa nem lavar, não. Pode deixar que eu levo. Eu tenho até hoje a camisa do fã-clube. Que legal. Bom, histórias. Gabriel, eu vou começar aqui a caminhar para o final, mas antes eu quero te Lógico. perguntar um pouco da sua vivência aí na África do Sul. Me conta um pouquinho assim, como é que está a condição em função da pandemia aí? Como é que vocês estão? Como é que está a sua família aí? E como é que é a rotina aí de vocês desde março, né? Quando o mundo todo entrou nessa... No começo, a política aqui foi lockdown rigoroso. Não podia sair de casa direito, literalmente, não podia. E isso segurou muito no ano passado. Então, a quantidade de contaminação, de mortes, não era baixa, era uma das mais altas do continente africano, mas o continente africano, você ouve falar? Aí é uma questão, Gabriel. Por isso, não, a gente não, infelizmente, né? E assim, a gente fica muito triste de não ter essa informação, né? De não saber o que Exatamente. Nem a gente aqui. Bom, de qualquer jeito, eles fecharam bem e isso controlou durante muito tempo. Pararam de vender álcool, pararam de vender tabaco, então as pessoas não saíam para comprar. O álcool foi, até eu achei muito interessante, porque aqui o pessoal bebe e dirige muito, então tinha muito acidente, então ocupava leito em hospital por causa de acidente com álcool. Então o cara cortou para não ter mais acidente e realmente acabou o acidente com álcool. Então foi muito bom no começo. Aí foi liberando, chegou no final do ano, liberou geral, foi uma coisa daí, né? O pessoal foi para as festas, a criançada, todo mundo se contaminou, chegou em casa, começou a contaminar a família e agora são 15 mil por dia, 500 mortos, 15 mil contaminados, 500 mortos por dia, tá sinistro. Tá fechado de novo, né? Tá tudo meio lockdown, tem toque de recolher 9 horas da noite, não pode mais vender álcool de novo.
E É como isso é aí, que tamo você está aí na capital, né, do país? Aham, Você explicou lá no nosso começo, aham. mas assim, como é que é a infraestrutura com relação assim a você pra comprar as coisas, mercado, recebe tudo em casa? Como é que é essa sua? Tem, essa Uhum, estrutura tem, você tem a opção de delivery, mas dá, não é muito cheio. A gente vai bem protegido, né? Máscara 99% do tempo, só quando não está em casa que não usa. Álcool gel o tempo inteiro. Chega em casa, desinfeta tudo ainda. E até agora a gente está bem, não ficamos doentes. O Thiago voltou para a escola no passado, mas agora a escola já aula online até meio de fevereiro. E uhum. aí, bom, E, vamos ver como co- vai ser. e com relação à vacina, quais são as notícias aí da África do Sul, Gabriel? Como é que está aí a movimentação para a vacinação? Então, eles dizem que agora para o segundo trimestre do ano. Então não tá, vai demorar um tempinho ainda. Entendi. Mas O já presidente fala toda semana na televisão, fala e- mais ou menos que está chegando. mas ainda não chegou nenhuma ainda. Não, ainda não vacinaram pessoa alguma aqui. E Uhum. vem da Índia, né? A África do Sul tem uma relação muito grande com a Índia. Hum, É a maior colônia indiana no mundo, é aqui na África do Sul. olha Eles só. vieram já na época 200, 300 anos atrás, mais ou menos, não sei exatamente, sou meio ruim ainda nessa história, mas eles vieram como laborers, né, como trabalho para cana-de-açúcar. Bom, e tem uma comunidade imensa. Durban, que é para o sul aqui, né, que é o, a capital de KwaZulu-Natal, uma das províncias, KwaZulu-Natal, em geral, é muito indiana. Português também, tem muito português lá. Olha só. Que É. curioso. Eu não sabia disso, não. Não sabia. E também imagino que deve ter relação com a própria colonização britânica, né? Porque aí na África do Sul é o já é um país independente há muitos anos, mas É. tem uma influência ainda muito grande do Reino Unido, não tem? Ou Isso não? não, É então, confuso. é confuso, é confuso. Eu tentei dar uma estudada mais a fundo assim, e é o seguinte, a África do Sul, ela foi realmente colonizada por alguém, né, com, vamos dizer, uma civilização, como a gente pode dizer isso? Não, mais sedentária, né? Não nômade, que tem o povo San, né, aqui da África do Sul, que para quem lembra, na nossa época viu aquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos, da garrafinha de Coca-Cola. Ah, Então, sim, aquele sim. é o San. O San, dizem que é o povo mais primitivo que existe, assim, no mundo ainda. Um deles, né? Tem alguns, mas é um dos mais... Ai, cara, é difícil falar, mas é, que é mais antepassado, vive mais no passado, né? Eles são mais antigos. E aqui embaixo mesmo, África do Sul, Sul mesmo, não tinha quase ninguém. Ele chegou, a população mesmo começou a crescer com a chegada dos Bantu speakers, né? A língua Bantu que vem lá da Nigéria, atravessaram os Grandes Lagos e desceram pela costa leste, né? Foram povoando e chegaram até aqui embaixo. Mas tinha um pessoal, quando o holandês chegou aqui, que se chama Khoisan. O Khoisan, eles se dizem que são a evolução dos San. Por quê? Porque eles aprenderam a criar cabra e plantar comida. Então, eles viraram mais sedentários e começaram a formar mais comunidades. Então, os Khoisan são realmente... Eu posso estar falando errado, eu não tenho autoridade Uhum, alguma a falar, foi só o que eu li muito superfície aqui, né? E uhum. eles são os primeiros realmente colonizadores. Depois foram os holandeses, né? A história com os ingleses é muito estranha, porque os ingleses chegaram um dia e falaram, que, depois de várias guerras e lutas, chegaram para os holandeses e falaram, tudo bem, é de vocês, vocês podem ficar. Tipo, assinaram um tratado e falaram, que já não eram mais holandeses, né, que já eram os africanos, os boeres,
eu acho. Se eu estou certo, desculpa aí se alguém sabe mais. É que tem Mas aquela comunidade, né, de britânicas, né? Não tem common, como é que chama? a Common. Commonwealth, eles É. fazem parte do Commonwealth. Isso é com certeza. Tanto que o inglês é a língua falada por quase todo mundo. Por quê? Os brancos sul-africanos falam africanos. Muitos negros também. Os negros falam outros 11 idiomas. Né? Uhum. E, e só que os negros, para falarem com os brancos, eles falam inglês. Porque eu conheço poucos negros que falam africanos e que querem falar. E eu concordo 140% com eles, na boa. Desculpa meus amigos que eu já tenho aqui, mas eu não falaria africano, e no tanto que eu não fiz força para aprender. Porque é a língua do dominador, né? Hum, É delicado o assunto, mas entendi. Uhum. Não, eu mas concordo. é Então, a bom, língua principal é o Zulu aqui, Zulu, assim, falado por mais de 70% da população da África do Sul. E tem aqui onde eu tô, tem um monte, tem Pérez, Tchuane, tem, bom, vai caramba. vários. Só aqui onde eu Por tô. exemplo, o Zulu se parece mais ou menos com nada. Com Banto. Tanto que eles conseguem se comunicar. Por exemplo, aqui e no Zimbábue tem línguas muito parecidas, só para te dar esse exemplo. Então, existe uma comunicação, lógico que é como se fosse, de repente, a gente um espanhol, vamos dizer. Entendi. Uhum. Dizendo bem superficialmente, né? E eles se comunicam. Mas você vai para qualquer um sul-africano que você chegar aqui, negro, que eu conheço, e perguntar quantas línguas o cara fala, ele vai falar 9, no mínimo. Tem um motorista da Fernanda que fala 12 lá do Unicef. Caramba. É por aí, né? Eu invejo, eu fico bobo. O Gabriel, essa mudança que você saiu, você, sua esposa e o seu filho saíram do Brasil, que a sua esposa foi trabalhar na África do Sul, né? Isso foi a Veio, razão, né, da mudança. exato. Como é que tá aí para vocês? O que que é a Fernanda, sua esposa, o que você poderia contar, o Ah, trabalho dela aí? E o seu também, como é que vocês estão aí? Conta um pouco pra gente. pois é, ela trabalha com captação de recursos, né? Já trabalhava no Brasil com isso, trabalhou para ONGs bem grandes, né? Aí no Brasil. E deu sorte, assim, não sorte, porque ela é competente, né? E conseguiu entrar para a ONU, né, cara? E eu acho que da área dela, né, que é o terceiro setor, se você trabalhar para a ONU, eu acho que é o que eles almejam, né? Então, foi super importante. Ela aplicou para várias posições em vários lugares, que é o que acontece, né, nesse pessoal, né, nesse mundo, Uhum. e foi chamada para a África do Sul. E a gente achou o máximo, né? Então, ela Achou. trabalha aí na Unicef, pela ONU, é isso? A Unicef é um órgão da ONU, né? Tanto Uhum. que em português você fala o Unicef, Ah, tá. é um órgão. Então, tá me explicando um dia e eu tô tentando me corrigir também o tempo inteiro, mas a gente está acostumado à Unicef, né? É. Mas, É a ela, entidade, né? Eu penso assim, exato, não a o organização, órgão. Sim. porque a ONU é a ONU, é a organização, Uhum. né? Mas, bom, Mas eu. e, e ela trabalha aqui com a captação de recursos, ela é gerente da área dela aqui. Poxa, o máximo, para ela é o máximo, né? Acho que ela tá super bem. Tá Que bem legal. cotada, o pessoal gosta do trabalho dela. E Que é bom, você? né? Porque daqui a gente vai pular para vários lugares. Se der certo, Ah, vai tá. sair Então existe pulando. a possibilidade de sair da África do Sul e ir para outro país, então. Tem, porque a história dela aqui ela tá com um contrato temporário, são 2 anos. O que acaba agora em junho, né? Estamos há 1 ano e meio, junho agora acaba o contrato dela. Aham. E aí a gente ainda não sabe dizer, né? Ela está aplicando, ela sempre, isso faz parte da área deles, né? Está aplicando para várias posições várias vezes. Então ela tá atrás Porque, das coisas dela, porque ela é uma funcionária da ONU e tem que estar sempre, vamos dizer, mais um ou menos. concurso interno, não. Não, ela é temporária, é temporário, né? O contrato.
para ela ser efetivada, é bem capaz que o próximo contrato delas, dependendo para onde for, já seja um trabalho efetivado. E mesmo assim não garante nada. São 5 anos, eu acho, que garante. Uhum. Talvez isso. Não entendo muito. Tem todo uma meta para atingir, Tem. objetivos, que é Objetivos, bacana, é bacana. Bacana, é bem bacana. O Gabriel, e você? Como é que tá, embora você tenha compartilhado comigo antes da nossa Aham, conversa, aham. mas e você? Como é que tá a sua atividade aí? Explica para mim e para todos os nossos ouvintes aqui do podcast. Para todos mesmo, que eu acho que só minha mãe e pouca gente sabe dessa história até agora. Há um mês atrás, eu estava nessa história pirando de virar fotógrafo e eu estava tirando foto de tudo, né? E teve o aniversário de criança do amiguinho do Thiago, que é até o pai do garoto é o embaixador indiano aqui, gente finíssima. Aí eu falei, poxa, cheguei na festa e falei, eu trouxe a máquina aqui, será que eu posso tirar foto das crianças? Vocês se incomodam? Depois eu dou as fotos para vocês. E fiz, tirei, blá, 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 foi lindo, ficou bem legal até. Mandei, sei lá, 120 fotos para ela, todas arrumadinhas, Que bonitinhas, para fazer legal. um nome, né? Aquela coisa, Uhum. tem que fazer um nome, né? Claro. E aí, lá, tinha uma moça chamada Maria Astrid, belga. Ela começou a conversar comigo, você é brasileiro? Você fala português então? Falo, você está trabalhando? Eu falei, poxa, não, tá difícil, por isso que eu estou tentando agora a fotografia, mas vamos que vai lá. Você quer trabalhar? Oi? Olha, Eu quero. Ela, tá, porque a gente está precisando muito de alguém que fale português, eu trabalho na Cruz Vermelha, e a gente precisa de alguém que ajude a gente em português. Ela não falou muita coisa. Falou que precisava dessa ajuda e vai lá no escritório que a gente precisa urgente. Então isso foi num sábado. Segunda-feira eu falei com o pessoal. Quarta-feira eu estava assinando um contrato com eles para fazer. E aí eu fui saber a história para fazer cadastramento, né? Monitoramento. cadastramento, exato. Uhum. Cadastramento. Pô, o cadastramento dos desaparecidos não é conflito, porque conflito eu acho que tem que envolver duas partes, né? Alguém tem que revidar, né? Então ninguém está revidando, mas ataques que estão acontecendo no norte do Moçambique, que esses grupos armados, né, que eles chamam, eles estão invadindo as cidades, os vilarejos, sequestrando jovens, geralmente, a grande maioria. E em algumas comunidades eles matam quase todo mundo que sobra e toca fogo nas casas, mas em muitas não. Eles, pelos relatos que eu leio, eles selecionam, é horrível falar isso, mas eles selecionam esses jovens para ir com eles, para montar esse exército deles, sei lá o que eles estão fazendo. Tipo uma milícia, assim, fazer um. Cara, é uma coisa que quando eu comecei a tentar, quando me falaram na segunda-feira, eu fiquei segunda, terça e quarta tentando achar alguma coisa sobre, foi o que a gente falou, ninguém sabe. Se eu falei que você não sabe no Brasil sobre a África, aqui não sabe. O pessoal aqui na África do Sul não sabe o que está acontecendo no Moçambique, que dá para você pegar um carro, andar um dia e meio, você está lá, entendeu? O pessoal não sabe o que está rolando. Tanto que o dono da casa que eu estou agora falou que o genro dele ia pescar no meio das ilhas que estão sob ataque, de helicóptero, de gente, o negócio estava feio lá, e o cara ia pescar. Aí quando eu falei o que eu estava fazendo, eu falei, é sério? Estou fazendo isso para lá, ele é sério? Aí o genro foi saber da história e não foi, olha só. Cara, loucura, ninguém sabe. Mas lá também ninguém sabe. Uhum. Então, Então, nesse momento, você está fazendo esse trabalho para a Cruz Vermelha, Red Cross. Red Cross, da International Red Cross, que o escritório central é aqui na África do Sul. Eu vim descobrir que a Maria Astrid é a chefona de todo mundo. E Marie. foi muito legal até, porque ela é gente finíssima e o pessoal todo lá é gente finíssima. E aí eles falaram, não, vai durar uma semana, é um trabalho meio chato, porque é computador e tal. E quando eu comecei a pegar e falei, gente, eu tenho 44 anos agora e agora eu estou fazendo talvez o trabalho mais importante da minha vida, que, cara, sinceramente eu não sei o que vai acontecer com as fichas que eu estou preenchendo, mas
É muita gente, Paulão. Dizem que Pemba, que é um dos campos de refugiados lá, está com mais de 550 mil pessoas refugiadas. Eu, até agora, devo ter cadastrado mais de, acho 500 pessoas em um mês, mais de 500 pessoas desaparecidas, né, que foram sequestradas e não para de chegar arquivo. Então, meu trabalho que era de um mês, elas já estão falando que vai durar 3 e que talvez dure mais. Bom, é bom estar trabalhando, mas eu juro que eu, mesmo, bom, eles estão me pagando para isso, não é voluntário, não é muito dinheiro, mas já é dinheiro, não estava ganhando nada, mas eu juro que esse é o trabalho que eu queria que acabasse. Eu queria que não tenha mais. Não por eu Sim, estar fazendo o trabalho, pelo que está acontecendo, né? sim, Porque sim, sim. eu não estar cadastrando gente quer dizer que acabou lá. Mas não vai acabar, Paulão, o negócio está feio. E ninguém sabe, porque aí o norte, eu não quero entrar em questão religiosa, não sou religioso, Uhum. eu respeito literalmente todo mundo, tenho amigos em todas as religiões, e no começo me falaram, porque alguém que eu falei, falou, porque o norte é muçulmano. Aí eu fui saber, né? Aí quando eu comecei a trabalhar, comecei a fazer, aí 99% das fichas que eu preencho são muçulmanos, então não tem a ver, não é porque é religioso. Então, pode ser que o grupo seja muçulmano, isso É, por é. acaso é porque é da região, grande parte Uhum. da África é muçulmana, né, do Exato. continente, mas não é motivo religioso, porque, de novo, 90% das pessoas que eu cadastro tem nome muçulmano e, bom, estão lá sendo expulsos das casas, as casas estão sendo queimadas e Caramba. tá feio, cara, é feio e ninguém sabe, não Quer divulgam. dizer, e ainda, né, assim, é muito importante a gente ouvir o seu relato, né, e a sua vivência, que a gente passando por uma pandemia, mas observar que Ainda tem ainda isso lá, então, e tem uma guerra civil, né, pelo que pelo que você está relatando, uma guerra civil grave, que historicamente a África, o continente africano ainda é, tem muitas guerras civis, e muita a gente coisa. também tem as nossas aqui no Brasil, Tem, nas tem, esquinas tem, aqui, que não, tem, exatamente. que, né? Só não é E declarada como guerra civil, né? então, assim, acho que é muito valioso a gente ouvir o seu depoimento sobre isso, porque é, a gente observa e tem essa outra visão, né, que o mundo é muito maior e muito mais do que Exatamente. esse cantinho que a gente vive, que a Tem gente muita acha, coisa acontecendo. né, que tem muita coisa. Gabriel, eu vou caminhar aqui para o final Bora. e te agradecendo muito pela atenção. Ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia, são 5 horas de diferença hoje, né, no fuso horário entre Isso. Belo Horizonte e Vitória. Se eu fosse Vitória. nadando, né, Gabriel? A gente que é fundista, gosta de nadar muitos quilômetros. Tem que atravessar a lagoa, como eu falei, né? É só Só, atravessar a só lagoa aí. atravessar o Atlântico, sai ali pela pela Guanabara e já chega lá em Cape Town. Depois é só uma trilha até Petróleo. É rápido, é rápido. 1.300 de Cape Town para cá. É, Vai ser aí, melhor você chegar no Western Coast, que é mais perto, são 800 quilômetros. Eu acho que é mais então perto do Brasil também. passa o cabo ali da Boa Isso. Esperança, né? O cabo Não, da Boa antes Esperança. ainda, perto da Antes ainda. Namíbia, perto da Namíbia. Tá, então, depois eu vou anotar aqui. Agora, só para o pessoal ter essa noção, Gabriel, antes da Aham. gente finalizar, quanto tempo de voo, por exemplo, esse São Paulo, Pretória, como é que é o seu Joanesburgo, voo né? aí, Jones? Joanesburgo. Então, explica para a gente É. como é que é como é que chega aí por via aérea. Via terrestre, via aquática, Aquática, a gente já sabe. Agora, é easy, o aéreo, easy. como é que chega aí no aéreo? Não, aéreos tinham, né, voos da South African, que faliu, bem um pouco antes da pandemia, não foi por causa de pandemia, eles já estavam ruins. É, Então, é. já declara, você conhece bastante da aviação, então eles já tinham declarado a falência, já, né, estava já um problema sério aqui. E a Latam fazia, né, o voo direto também, e são 8 horas de viagem, é tranquilo, vou tranquilo. Aí desce em Joanesburgo e daí uma Joanesburgo. conexão para Pretória que dá quanto Não, tempo não, de cara, voo? nada. Não? Pretória, 40 minutos de carro.
Ah, tá. É tipo que nem Campinas, São Paulo, Campinas, assim, Isso, até pertinho. mais perto. Até mais perto. Ah, Bem mais perto. São então, 60 quilômetros. olha só. Tem pedágio? É. Cara, tem. Mas é, convertendo para o real dá 75 centavos do real. Ah, não. Não, fica tranquilo que aqui, quando você pegar a Eu sei, amigo. Bandeirante, tá Ave 25, acho, Maria. sei lá, Ave Maria. 53, não sei, daqui a pouco a gente nem E sabe a mais. Dutra, meu Deus? A Eu Dutra pagava de pedágio pra gente ir é, pra Piracicaba. Vixe, Maria, era doído o pedágio. você paga é quase o preço da passagem aérea, né? Assim, Exato, o pedágio, mas não tem exato. jeito. É. Gabriel, então eu vou Aham. finalizando aqui. Primeiro agradecendo muito a você por essa Ah, conversa assim histórica, que que assim, honra, para cara. mim foi Uma muito honra. especial. Você sabe o carinho que eu tenho por você. E, Aham. enfim, assim, eu fiquei muito feliz de você ter compartilhado sua história, suas vivências, experiências aqui comigo e Legal. com todos os ouvintes do podcast. E também vamos Aham. lembrar, agradecer a todos os ouvintes, a toda a família Boa. do Gabriel que acompanharam até aqui, Isso. né? A todos Ai, os vamos fãs lá. do Gabriel, as fãs também, a Fernanda, ao Tiago, aos seus pais, né? E todas as pessoas que gostam muito de você e certamente estão com muitas saudades, viu? Assim como eu Exatamente. também, né, que sou seu amigo. Oh, imagina a gente aqui isolado, cara, que não tem Então, família, não tem amigo, não tem ninguém aqui. agora essa nossa conversa aqui já vai dar um conforto Ah, vai ser para os bom. amigos que estão com saudade e os familiares também. Ah, o Ernesto Valente também vai ouvir Ele vai né? gostar, ele vai O gostar. Ernesto tem que ouvir, hein, Ernesto? Gabriel, gostaria então de pedir para você deixar um recado final, uma mensagem para a gente arredondar e finalizar essa nossa conversa. Mensagem, vamos lá, viagem. Quando puder, quando liberar, quando abrir tudo, viagem. O Brasil, principalmente pelo Brasil, porque eu sei que brasileiro vai para Miami, não foi no Lençóis Maranhenses, vai para Miami, nunca foi para Manaus, nunca conheceu o Pantanal, nunca foi. Pode, talvez tenha ido para Foz do Iguaçu com o colégio, sabe? E acabou. E conheço o Brasil. Brasil, Brasil é espetacular. Como eu falei já aí no meio da entrevista, o potencial que o Brasil tem para turismo é assim que vocês vão proteger, na verdade. Proteção da Amazônia é fazer vamos dizer, o tal do turismo consciente, né? Não chegar chegando com o pé na porta lá. Chega devagar. O interior não é que nem São Paulo, não é que nem capital, né? O pessoal tem outro ritmo. Chega de respeitando e devagar que vai ver que vai ter a melhor viagem da vida. É O Brasil verdade. é espetáculo. Não é chegar num lugar, por exemplo, não sou contra, mas num tour de cruzeiro que chega, visitou, vai na Ilhabela, blá, 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 atropela a Ilhabela, não compra uma garrafa d'água porque o cruzeiro é tudo de graça, volta pro cruzeiro e vai embora. Não, não é assim que funciona, né? Tem um monte de gente vivendo do turismo naquele lugar que você está. Então, tem que aprender. E agora, mais do que nunca, principalmente os guias. Tem muitos amigos que estão tão mal, porque parques fechados, não podem Putz, trabalhar, verdade. não tem turista, não tem viagem. Apoiem o guia cadastrado nas associações de guias. Quase todos os lugares no Brasil têm as associações, eles vão saber informar melhor, é mais seguro. Agência de turismo também, agências sérias, principalmente, porque Uhum. a viagem é linda até dar o perrengue, até dar uma coisa ruim. E aí você vai saber que a agência é séria se ela vai saber te tirar desse perrengue, dessa coisa ruim. Procura que tem muito. Tem muita gente fazendo turismo sério aí no Brasil e vale a pena. Exatamente. Gabriel, vou colocar na descrição todos os links, inclusive das agências que você citou Tá, aqui, tá? Para tá a gente bom. prestigiar o trabalho sério de quem trabalha a sério. E, pessoal, Isso. se vocês derem sorte, um dia vocês vão encontrar o Gabriel aí pelo Rio Tapajós, pelo Rio Amazonas, pelo Rio Ai, Negro, né? saudade. Hein? Ah, Andando aí por esse mundão aí, se o Deus cheiro da quiser. água dos rios. Aff, Ou aqui, então, quem da sabe, floresta. almoçando no Barurca, lá no Rio de Janeiro, né? Exatamente, exatamente. Gabriel, um abração para você, uma boa noite, um bom descanso para você. Um abração, Gabriel. Valeu, Tchau. Paulão. Valeu, valeu.